tem aí, amém? Não porque sou eu que vou pregar, mas porque eu tenho certeza que quando nós nos dispomos à palavra de Deus, né, quando nós com o coração aberto, pedindo que o Espírito Santo ele fale conosco, se nós estamos com essa disposição, ele vem, ele fala. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Pode tirar os avisos para a gente aí, por favor. 1 Pedro 2:9, amém? Obrigado, jovem. Quem encontrou, dá um glória a Deus, queridos. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pula agora lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse 1, 5 e 6. Amém? Apocalipse 1, versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Nós já lemos o texto, mas eu queria que mais uma vez a gente orasse, pedisse para o Senhor para trazer direção clara. Feche os seus olhos mais uma vez e peça ao Senhor para falar com você. Deus, no nome de Jesus, essa é a tua palavra e o meu desejo é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos ilumine a tua palavra e que o teu Espírito Santo nos conduza e tenha liberdade para operar sinais e maravilhas enquanto nós falamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esses dois textos que eu separei, eu poderia ter pegado outros tantos textos para falar de um tema que a Reforma Protestante, 500 anos da Reforma, no último dia 31 nós tivemos a oportunidade de comemorar, e eu não tive a oportunidade de fazer uma menção mais específica sobre algumas das verdades da Reforma, mas o Senhor, Ele testificou claramente no meu coração para falar um pouco de uma realidade especificamente das teses de Lutero ali, que é o sacerdócio universal dos crentes. Quando fala sacerdócio universal dos crentes, fica parecendo que é um negócio de outro planeta, né? Mas o sacerdócio universal dos crentes nada mais é do que uma realidade de que eu e você, nós somos sacerdotes designados pelo Senhor, amém? A palavra nos garante isso aqui. Lá em 1 Reis, quando nós lemos, fala, olha, vocês são sacerdócio real. Em outras palavras é sacerdócio real, sacerdotes de um rei. Deus, Ele nos institui como sacerdotes de um reino. Apocalipse ainda vai mais fundo e fala que Jesus, Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Aí, ó, você é rei, querido, você é rainha, amém? Olha que moral que você tem, né? Deus falou, não, esse aqui é um filho abençoado demais que eu tenho, agora ele é rei, né? Olha que moral que nós temos. Só que isso, queridos, por muito tempo, começou a ser algo que foi deturpado. E o povo de Deus começou a se afastar do que era o projeto do Senhor.
E ao invés de se verem como sacerdotes do Senhor, eles começaram a se ver como pessoas que não tinham acesso a Deus, que não poderiam ministrar ao Senhor, que não poderiam prestar um sacrifício agradável que a Bíblia nos chama a oferecer. E por um bom tempo, a mentalidade que se tinha, que havia, o clero. Quem era o clero? Era aqueles que tinham esse acesso a Deus. Aí nós vamos voltar lá para a aula de história, né? Aí, ó, dica para o Enem, amanhã. Que é o que? Aquela casta da igreja que podia acessar Deus, a ter acesso à palavra de Deus, a poder servir ao Senhor. E aí ficava a plebe, os meros mortais ali, que mal poderiam se achegar a Deus, participavam ali de uma celebração, mas algo distante, algo que por muitas vezes era feito numa língua que ninguém entendia, Se nós recorremos mais fundo na história, momentos em que as celebrações eram feitas de costa para o povo, em língua latim, Então imagina, chegou um tempo que o povo olhava para aquilo e falava, nós nunca vamos poder fazer isso. Nós nunca vamos acessar um Deus distante e difícil Deus. E Lutero, ele vem, ele retorna isso daí. Ele traz para a gente que nós somos sacerdotes. Você é sacerdote, amém, querido? Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Você pode ter acesso a esse Deus. É claro que eu olhei aqui para uma história de 500, 600 anos atrás, mas aí o que aconteceu? O tempo passou, isso foi quebrado, só que foi quebrado entre aspas, porque muitos crentes ainda olhavam e viam que não, o pastor é que tem o acesso a Deus, o pastor é que tem a oração poderosa, é o pastor que se orar o demônio sai, é o pastor, como se Deus mais uma vez tivesse separado tudo de novo. É o pastor que ganha vidas para Jesus. Eu quero que alguém seja salvo. Ô pastor, faz uma visita para fulano de tal. Precisa de mais de Deus. E aí nós começamos a nos afastar de novo desse sacerdócio e colocar sacerdotes na nossa frente. Eu não quero tirar aqui a importância de liderança, amém, gente? Deus instituiu liderança, amém? Deus quer que você se submeta à liderança. Deus quer que você honre o seu líder de célula, que você honre o seu pastor de rede, que você honre os pastores da igreja. Mas o que Deus não quer é que você crie uma impressão de que eles vão fazer para você, ou de que nós iremos fazer. Não é tirando a responsabilidade de mim. A Lena está falando isso aí, é preguiçoso demais, né? Para você ver. A Lena está falando isso aí para a gente não ligar para ele, a hora que precisar de algo. Não, querido, não é isso, pode me ligar. Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Agora, o que eu não quero, querido, é que nós criemos de novo uma sociedade dependente de homens e não de Deus. E o que eu percebo às vezes é as pessoas nisso. Não, mas que pastorzão que é Silas Malafaia. Não, homem de Deus é R.R. Soares, é sei lá quem. Amém? São homens que são usados por Deus, vão ser usados por Deus. Mas você também será usado pelo Senhor. Amém, querido? Está claro isso? Talvez você fale, Leandro, mas isso aí está longe de mim, não é da minha idade. Sou novo, ou então você olha, não, Leandro, eu já passei dessa fase. Que é para você. Não se iluda, querido, que se você entende quem é Deus, o que Ele fez para você lá na sua sala, não importa se você está no 6º, no 7º, no 8º ano, no ensino médio, na faculdade, você já pode ministrar ao Senhor ali com o seu testemunho. Você já pode ministrar ao Senhor ali com quem você é, com o que Deus fez em você.
Pastor Nelson tem passado pelas escolas com o Kingdom School, né? E bênção, queridos. Mas aquilo que é ministrado lá não pode ser uma novidade muito grande se você já está nessa escola. Ou aquilo não pode morrer se você está lá. Porque senão fica parecendo, não, ó, nós precisamos de uma presença aqui, vamos chamar o pastor Nelson, que aí a escola vai. E às vezes nós fazemos isso, queridos, contando, não, vai ter alguém que vai fazer. Basta eu ir até o pastor X que vai acontecer. Deus, Ele quer te usar. Eu não estou falando que todos, queridos, vão ser pastores, né, de ofício. Nem todos vão ser pastores, mas todos podem e devem pastorear, amém? O que é que Jesus chegou e falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Então o quê? Quem lê Bíblia aí, gente? Só Alexandre está lendo Bíblia. Pedro, tu me amas então? Tem pouca gente lendo Bíblia aqui, misericórdia. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Dizer, quando eu cuido de uma ovelha do rebanho do Senhor, quando eu ministro a alguém, quando eu influencio, eu cuido, eu envolvo aquela pessoa, eu estou manifestando amor a Deus. Mais uma vez eu vou repetir isso, talvez, que você não vai ser um pastor que vai pegar o microfone e vai falar na frente, que vai ser contratado pela igreja. Talvez vai, amém? Poucos receberam, e amém, né, Alexandre? Mas você não pode abrir mão de pastorear, de cuidar, de influenciar, de orar, de conquistar. Isso não pode ser transferido. E falando sobre esse sacerdócio, sobre essa responsabilidade que Deus Ele confiou a cada um de nós, eu quero mencionar algumas coisas que você não deve transferir para outro fazer para você. Em outras palavras, coisas que você não pode terciarizar. O que é terciarizar? Está uma polêmica, né, para essa reforma trabalhista da terciarização aí. E o terciarizar nada mais é o que? Algo que eu deveria ter um funcionário, ou que a minha empresa deveria cuidar. O que eu faço? Não, eu contrato outra empresa para cuidar, né, e eu não preciso de ter empregados para isso. Tem muita gente que está querendo terciarizar o ministério e o sacerdócio. Glória a Deus, de volta depois do intervalo comercial. Esses dias na célula aconteceu algo interessante. A gente estava falando sobre a importância de servir a Deus de verdade. Um membro da minha célula comentou algo que disse que na hora eu não acreditei. Ele falou que parece que passou até no Fantástico a reportagem de um cara que trabalhava pagando promessa para as pessoas. Pessoa chegava a Deus, né? Ah, Deus, eu prometo, né, que se o Senhor fazer isso, eu vou lá na Coinge e volto a pé ou ajoelhado, né? Aí acontecia, e não, vem cá, eu vou contratar o pagador de promessa aqui, ó. Você vou te pagar tanto, você vai lá na Coinge e volta ajoelhado para mim. Imagina! Isso é terceirização, queridos. Eu acho que coisa, chega a ser ridículo, né? Mas nós não fazemos isso às vezes dessa forma tão, né, idiota, mas às vezes nós estamos transferindo algumas responsabilidades que Deus já te deu. E a primeira responsabilidade que nós não podemos transferir é a nossa busca a Deus. Querido, não se iluda, você não pode, ninguém pode buscar a Deus por você.
Ninguém pode. Não, já tem pessoas que oram por mim. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook, um cara colocou: não tem nada mais forte do que a oração de mãe. Eu sei que as orações da minha mãe têm me livrado de tantas coisas. Amém? Eu creio que a oração de mãe é poderosa. Principalmente quando é criança, né? Porque a criança não vai conseguir buscar, então a autoridade espiritual nessa hora é tão importante. Queridos, mas não se engana. Sua mãe pode ser a crente mais fervorosa, aquela que ora 24 horas por dia, que a oração dela não substitui a sua. Eu já vi mãe que entregava o dízimo para o filho. Não é o filho dar o dinheiro dele, os 10 centos, e ela devolver, não. É ela tirar do dinheiro dela um dízimo, pôr o nome do filho. Querido, isso não dá. Até Jó tentava fazer isso na Bíblia, né? Jó, antes dos filhos pecarem, o que ele era? Nossa, já vou sacrificar aqui, que vai que os meus filhos pecam, né? Jó, primeiro perdão pré-pago que eu vi na história era de Jó, né? Gente, não existe isso. Você tem que orar. Não, Leandro, mas eu tenho, né? Várias pessoas já pediram foto minha, né? Leandro, eu tenho um cantinho de oração, me dá uma foto sua para eu pôr lá, para eu lembrar de sempre orar por você. Eu dou na hora. Tem uma colega minha de seminário que até esses dias ela mandou foto do mural dela e estava eu lá, todo bonitão, né, no mural. Então, querido, só que eu sei que essa oração ela tem um efeito sobre mim. Eu creio que tem intercessão, é poderosa, amém, gente? Mas ela não substitui o meu papel em orar. Leandro, eu não sei orar, querido, conta outra. Orar é algo inato do crente. Orar é falar com Deus, é expressar o Senhor, é pedir, é clamar, é agradecer. Ore. Não tem um curso de oração na igreja, não tem, querido. Curso de oração se chama vida com Deus, se chama ousadia, se chama entra para o teu quarto, tranca a porta e busca a Deus. É esse o curso. Mas ler a Bíblia é muito difícil, é muito chato, querido, vira crente. Larga de ser preguiçoso. Mas é porque... Leia. É vergonhoso, queridos. Eu sei que foi poucas pessoas que conseguiram permanecer firme no 4x4. Aí você vai ver, de grande parte, talvez a questão, é porque eram muitos capítulos. Tudo bem, vou aceitar essa desculpa, 4 capítulos, mas eu pergunto, então um capítulo você leu? Então 3 minutos de oração você tirou? Eu não estou aqui me colocando como alto juízo o que lê 150 capítulos da Bíblia, como o que ora meia hora a cada 1h30 eu tiro para... Não estou querendo me colocar como melhor, mas eu te questiono, qual que é? Se você não está transferindo, você está se esquivando da sua responsabilidade. E não dá para transferir isso. É você que tem que ser íntimo com Deus, amém, querido? É você que tem que ser íntimo. Se tem algo que não dá para terceirizar de forma alguma, querido, é intimidade. Você já pensou, você que namora, é casado, e se você terceirizasse a intimidade com o seu companheiro? Está amarrado, querido, imagina. Nossa, Dalila, eu estou ocupado demais. Oi, mas eu contratei um cara aqui que vai sair com você. Imagina, querido, contratar um par de chifre, né? Misericórdia. Hoje eu estou numa correria, né? Sei que a gente combinou uma noite romântica, mas eu vou enviar aqui esse cara aqui contratado, gente boa, bonito. Querido, misericórdia. Ninguém faz isso. Por que a gente quer transferir a nossa intimidade com Deus? Talvez até hoje você não se sente íntimo de Deus, porque de fato você sempre terceirizou.
terceirizou isso para o momento do culto, para o momento, né, que você está junto com a galera e intimidade é eu que tenho que fazer. Teve algo que por muito tempo eu fiquei implicado, queridos, que era oração com imposição de mãos. Eu falo que fiquei implicado porque é erro meu. Eu via isso se repetindo tanto, que às vezes as pessoas elas achavam que após um culto, uma palavra desafiadora, após um apelo de vir aqui na frente, a pessoa via bem para o rumo do pregador, assim, ficava, né, com a expectativa de que ele fosse lá e colocasse a mão nela, por achar que aquela oração, com as mãos encostadas nela, ia fazer a diferença na vida dela, ia fazer uma mágica, ia fazer ela virar outra pessoa. E na realidade bíblica nós não vemos isso acontecer. Existe sim orar com imposição de mãos, a Bíblia nos manda sobre os enfermos, né, para ministrar o Espírito Santo. Já vi muitas pessoas, né, que depois de uma palavra de um pregador de fora, aquela palavra que empolga, você sabe, aquela palavra, não é palavra igual a essa minha não, aquela que, né, você fala, nossa, eu vou sair voando aqui. Aí a pessoa vem falando, esse homem tem que orar por mim. Você está transferindo, querido. Não é a oração dele que vai mudar, não é as mãos dele sobre a sua cabeça. O que ele já pregou já foi injetado em você. O que você precisa é de agora agir, é de fazer aquilo se tornar vida na sua vida. Quantos estão entendendo aqui? Amém, queridos? É muito mais uma posição minha do que algo externo, do que uma oração diferenciada. Já vi gente saindo de João Pinheiro e viajando para longe para ver homens. Pessoas próximas a mim. Que não, eu vou lá em Belo Horizonte porque lá vai ter um grande pregador e eu tenho certeza que ele vai mudar a minha vida. Terceirização, transferência, queridos. O que você precisa para cumprir o que Deus tem para você, a intimidade de Deus já está dentro de você, o Espírito Santo já está aí, amém, queridos? Jesus já morreu na cruz para te dar isso. Outra coisa que nós não podemos transferir, que é o nosso chamado. Há um chamado específico, personalizado e de Deus para você. Não dá. Ah, Leandro, mas o meu chamado, o que é o meu chamado, Leandro? Eu não sei, o seu chamado é servir a Deus. É servir a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você pode. E o principal chamado de um cristão, o maior chamado de um cristão, se chama ide, pregai o Evangelho. Isso não dá para transferir, querido. Talvez você fale assim, não, Leandro, mas lá na igreja já tem muita gente, o Evangelho já está sendo pregado. Semana que vem é a multiplicação da minha célula, festa da multiplicação, glória a Deus. E eu percebo que tem um momento que a célula tem que multiplicar, porque fica todo mundo já muito confortável. Aquela vontade de ver a célula crescer não existe mais, porque a célula já é grande. Não só aquela vontade, aquele constrangimento em trazer um visitante, ele não faz mais parte, porque já tem tanta gente. Se você levar mais um, você fica até sem graça. Onde ele vai sentar? Não é mesmo? E aí eu falo, precisa de multiplicar. Ou multiplica ou morre. Porque aí as pessoas começam a transferir. E se tem uma coisa que é mais perigosa ainda, é célula de pastor, querido. Porque célula de pastor, os membros já começam a ficar tentados a pensar, tem um pastor aqui, eu não preciso de fazer mais nada. E eu estou doido para multiplicar e renovar e chegar a uns que não sabem nem que eu sou pastor, né? Porque aí eles vão ver que eles podem fazer.
que há um chamado para a vida deles, assim como há um chamado para a minha vida. E tem muita gente assim. Igreja te ajuda a te capacitar, querido. Célula te ajuda, mas o seu chamado não é simplesmente estar em uma igreja e uma célula. Faz parte, te ajuda, te fortalece demais. Mas tem muita gente que achou que o dia que sentou no banco da igreja, começou o cumprimento do chamado dele. O dia que não, Leandro, eu peguei meu certificado Lidere 3, agora é só descansar. Agora é só sombra e água fresca e Jesus voltar. Né? Querido, isso tudo te ajuda. É ferramenta para que você possa ir cada vez mais e fazer discípulos. É a mesma coisa de um médico se formar, né, depois de, sei lá, quanto tempo? É 8 anos para formar um médico? 6 anos? A Miriam está sabendo. Já. 6 anos, aí ele falou, beleza, maravilha, já vou me aposentar. Formei. Não, que é ali que começa. Deus, Ele quer te usar, que Deus, Ele quer que você pregue o Evangelho. Você vai pregar o Evangelho em lugares que talvez eu nunca vou ter acesso. Você vai alcançar pessoas que talvez eu nunca iria conseguir alcançar. Mas por outro lado, se você diz não para esse chamado, muitas pessoas vão deixar de ser alcançadas por sua causa. Muitas pessoas talvez vão para o inferno por causa da nossa preguiça, querido. Já pensou isso? Você pensar que uma pessoa foi para o inferno por causa da nossa preguiça espiritual, por causa da nossa falta de ousadia. Nós precisamos de pregar, nós precisamos de buscar ao máximo, tentar fazer discípulos de Jesus. É claro, gente, que a escolha vai ser sempre da pessoa. Mas o que depender de mim, eu quero facilitar esse acesso. O que depender de mim, eu quero ser usado para que isso aconteça. Não terciarize o seu chamado. Não é o seu líder de célula que vai fazer para você. Não é o seu pastor que vai fazer para você. É você. É você. E em terceiro lugar, querido, não terciarize a sua santidade. Versículo de 1 Pedro, ele fala, ó, vocês são nação santa, sacerdócio real. Santidade é algo que é impossível de transferir, querido. Mas é possível se esquivar dela. É possível fazer vista grossa para a santidade. Uma das formas que a pessoa ela acha que já está num nível de santidade elevado é quando ela se acha apta de julgar as pessoas e dizer, não, eu sou tão santo e olha aquele pecador desgraçado ali. Não. Ou então a pessoa ainda ela se acha tão santa, mas tão santa que ela fala, nem vou naquilo ali porque ela só tem pecadores. E aí me dá vontade de virar para uma pessoa dessa e falar, não sabia que o Jesus estava reencarnado, né? Pensei que reencarnação era do capeta, né? Mas parece. Tem tanta gente. E aí começa a se esquivar. E aí ela não começa a olhar para o próprio pecado. O próprio pecado do juízo, da falta de amor. Não estou falando que você tem que fazer vista grossa para o pecado, não, amém, querido? Mas ao invés de julgar, ore pelo pecador. Ao invés de se sentir superior, ore. Tente ajudar o pecador a sair do pecado. Tem tanta gente também que acha que o discurso é só assim, ah, Leandro, ninguém dá conta de ser santo hoje não. Santo é só Jesus. Querido, santo somos nós. Aquele que se dispõe ali a viver Deus, eu vou de todas as minhas forças buscar a santidade.
É você que ter a coragem de olhar o que é pecado na sua vida e dizer: isso aqui não faz mais parte da minha vida. É tratar o seu pecado com seriedade. Qual que é seu pecado, querido? É você brigar com você mesmo. É você, homem, quando o seu olhar começar a ficar maligno, você falar: eu não posso olhar dessa forma, eu não aceito isso na minha vida. Qual que é o pecado? É a mentira? É a pornografia? É a cobiça? É a fofoca? Dá nome ao seu pecado, querido, que às vezes nós estamos vivendo num mundinho em que quem peca é só o outro, e o meu pecado fica escondido. Eu devo confrontar o meu pecado, querido. Eu devo confrontar o meu pecado. Às vezes há pessoas que são usadas para chegar em mim e falar: Leandro, vigia, cara, olha isso aqui que você fez. Olha só essa direção que você está tomando. E a gente percebe quando a gente está se esquivando da santidade, é quando a primeira coisa que a gente faz é justificar. Não. Mas veja bem, isso aqui só aconteceu por aquilo outro. Não, eu irei aquela vez, mas porque o outro fez isso, isso e isso comigo. E nisso nós vamos deixando a nossa responsabilidade, ou a conquista de Jesus na cruz pela nossa santidade, nós vamos deixando isso de escanteio. Quando nós não aceitamos alguns pecados. Leandro, eu já lutei com isso aqui tanto na minha vida. Então, eu já estou considerando que isso aqui nem é pecado, porque eu não consigo vencer. Buscar ajuda. Tem coisas que você não consegue vencer sozinho. Evita o que te faz pecar. O que te faz pecar, querida? Ah, Leandro, é que não dou conta, eu namoro há tanto tempo, cara. Duas opções: corta as oportunidades que o seu namoro tem te levado a pecar, ou termina. Duas alternativas aí. Melhor ir para o céu solteiro do que ir para o inferno com a namorada, né, querido? Mas dá para ter um namoro santo, dá para casar em santidade, mas você tem que levar o pecado a sério. Para quem tiver a oportunidade, veja um trecho da palavra do Paulo Júnior, né? Eu não sei se é: não deixe o seu pecado te encontrar. Top. No estilo Paulo Júnior de ser, né? Quem conhece aí. Mas o que eu quero te dizer, querido, confronta o seu pecado. Além da mentirinha, não tem como de vez em quando. É aquele viciozinho ali, querido. Leva o seu pecado a sério. Ou o seu pecado, ele vai destruir áreas da sua vida, e talvez você consiga se arrepender a tempo, ou então ele vai te destruir enquanto cristão. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para cumprir o nosso chamado. Deus nos chamou para ter relacionamento com Ele. Não tem ninguém que pode substituir essas áreas da nossa vida. E eu te pergunto: como está hoje o seu relacionamento com Deus? Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Deus, Ele te levantou como sacerdote. O único mediador que tem entre você e Deus é o Jesus. Ele já conquistou tudo, querido, tudo que você precisava. Leandro, mas você falou de coisas que são difíceis demais, sobre relacionamento com Deus.
Jesus conquistou a sua oportunidade, o seu acesso a Deus. A palavra diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu de separação, ele se rasgou de alto a baixo. Leandro, mas como que eu vou cumprir meu chamado? Nossa, é muito difícil. Jesus, quando ele disse ide, pregai o evangelho, ele também prometeu que os sinais acompanhariam. Ele também prometeu, ó, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho para cumprir o seu chamado. E por fim, querido, você pode pensar, Leandro, santidade é a coisa mais impossível. Talvez você pecou essa semana, isso te arrebentou, isso talvez te faz até desanimar de buscar a Deus. Confronta o seu pecado agora, querido. Se até então ele não foi confrontado, pede perdão a Deus. A palavra diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Na cruz, Jesus conquistou isso para nós. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos convencer, vem nos trazer direção, Espírito Santo. Passa sobre a tua igreja, passa sobre mim, Senhor. Talvez tantas áreas da nossa vida nós estamos transferindo isso, ou então nós estamos dizendo não dá, não é possível, estamos confortáveis nessa situação. Deus, talvez há coisas que nós já passou da hora de nós encararmos, de nós começarmos, de nós fazermos. Guia, direciona, abre portas, levanta os meus irmãos aqui, Senhor. Traz luz, Deus. Se há tanta escuridão que nem eles têm enxergado, traz a luz do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Clame ao Senhor, querido. Fale com o Senhor. Peça a Ele ajuda. Se você não sabe nem o que orar, fala: Deus, me ajuda, me dá a direção. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, querido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Toca-nos, Espírito Santo. Santo, Deus poderoso. Santo, Santo. Fale com o seu Pai. Deus poderoso. Assuma a responsabilidade de sacerdote que você tem, querido. Você tem. Deus poderoso. Oh, oh, Deus poderoso. Santo, Santo. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Oh Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Nós não seremos daquele que
daqueles que iremos transferir, Senhor, a responsabilidade. Transferir, Deus, o nosso sacerdócio. Aqui estamos, Deus, não como meros espectadores do que o Senhor tem feito, não como pessoas que assistem o Teu manifestar, Deus, mas estamos aqui como agentes da Tua palavra, Deus. Diga isso para o Senhor, querido. Diga: eis-me aqui. Se disponha. Diga que você é aquele que irá se relacionar com Ele de todo o seu coração. Se até hoje você não tem tido um compromisso de oração, de leitura na palavra, diga: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu vou me responsabilizar por isso. Eu quero crescer. Se você tem se distanciado do propósito, diga: eis-me aqui, Deus, faz em mim. Peça a Deus para cumprir o chamado dele na sua vida, querido. É chegada a hora da sua decisão. É chegada a hora de você dizer: eis-me aqui, Deus. Quanto antes você dizer, você entender isso, não é o seu amigo, não é o seu pai, não é a sua mãe, é você, querido. É você que precisa dizer: eis-me aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, passa sobre os meus irmãos aqui. Espírito Santo de Deus, traz essa clareza. Vem, Senhor, vem, Senhor. Todo engano, Deus, toda superficialidade, traz luz agora, Senhor, no nome de Jesus. Que eles estejam, Deus, conscientes para cumprir o chamado, para ser santos como o Senhor é santo, para serem íntimos do Senhor. Manifeste o seu desejo, querido. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero. Diga mais forte: Senhor, eu quero. Senhor, faz em mim. Eu me disponho, Deus. Confirma, Deus, confirma sobre a vida de cada irmão que aqui está. Deus, entendendo que a Tua palavra nos muda, que o desafio, Deus, da Tua palavra, Ele nos impulsiona, Ele nos aproxima do Senhor. Toma os meus irmãos aqui, Deus, e eu clamo: Espírito Santo, vem sobre cada um deles, nas dificuldades, nas lutas. Vem, Senhor, vem agora no nome de Jesus. Que o Teu amor, ó Deus, que o poder do Teu Santo Espírito, Espírito Santo, Tu que és o nosso GPS, que nos direciona, mostra claramente para a Tua igreja, mostra a direção, como uma placa, como um outdoor, mostra para a Tua igreja, Senhor. Que o Teu amor, ó Filho, esteja sobre a Tua igreja hoje, pelos séculos dos séculos, no nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe, querido. Vai na bênção, cumpra aquilo que você é sacerdote do Senhor, no nome de Jesus.